Você já parou para pensar o que significa ser homem ou mulher? Vamos fazer um experimento. Imagina sua mente uma mulher. Como ela é? Provavelmente vai ter características secundárias femininas, como seios. Mas como ela está se vestindo? Como é o cabelo dela? E se imaginar um homem? Como ele está se vestindo? Como que é o visual dele? Mas por quê? Por que a maioria de vocês vai imaginar uma mulher com cabelo comprido, com roupas ditas como femininas, talvez brincos e acessórios, enquanto o homem é imaginado com cabelo curto, roupas ditas como masculinas, talvez barba? A resposta é simples, é porque essa imagem é o que aprendemos que é o gênero masculino e feminino, conforme crescemos na nossa sociedade. E é isso que eu quero explicar nesse vídeo. Como que o gênero é uma construção social. Eu já fiz 2 vídeos sobre gêneros, um focando em intersexo e outro sobre a visão da biologia em o que é gênero. Se não assistiu ainda, recomendo dar uma olhada neles antes de continuar com esse vídeo. Nesse vídeo aqui, não vou discutir sobre o que é sexo biológico e nem sobre identidade de gênero. Sobre identidade ainda irei fazer um vídeo mais para frente, mas só relembrando, sexo biológico é o sexo em que a pessoa nasceu e gênero é com o que a pessoa se identifica. E aqui vamos discutir o que é o gênero do ponto de vista social, o que define o homem e a mulher como identidades. Mas, para falar sobre gênero, precisamos entender o que ele é. E para entender melhor, precisamos desconstruir ele primeiro. Não digo para destruirmos a ideia de gênero, apenas entendê-la melhor e de onde ela vem. Um argumento que vejo muitas pessoas usando é que o gênero masculino e feminino é algo natural, algo com que nascemos, é um instinto, e é assim na natureza. E bem, em muitos animais realmente há uma divisão de papéis bem nítida, como nos leões, em que a fêmea costuma caçar, enquanto o leão protege o território e os filhotes. Nos elefantes, a líder é a fêmea mais velha, a matriarca, e a maioria do grupo é composto por fêmeas, enquanto os machos tendem a sair do grupo quando atingem a maioridade e vivem isolados. Chimpanzés possuem uma estrutura social muito complexa, com hierarquias separadas para os machos e para as fêmeas. Mas em muitos animais, comportamentos que temos como femininos são na verdade masculinos, como as penas muito coloridas de aves, muitas vezes executando danças elaboradas para atrair a atenção da fêmea. É a fêmea que manda, e em muitos casos possuem uma coloração mais simples. E em muitos animais simplesmente não há comportamento diferente notável entre macho e fêmea, como nos lobos, em que os líderes da alcateia são o casal de pai e mãe da família, não macho alfa, já fiz um vídeo sobre isso. Ou até em um exemplo mais próximo, quando gatos domésticos formam grupos, não existe distinção entre os gêneros. Eles se limpam e se lambem indiferente do gênero, e eles brigam com gatos de fora do grupo indiferente do gênero. Existem muitos outros exemplos de comportamentos de todo tipo de animais em sociedade. Não existe uma regra para o comportamento masculino ou feminino na vida animal. Tudo depende do contexto social e evolutivo que esses animais passaram para chegar até aqui. Mas e no humano? Como era a divisão de tarefas lá no começo? Se você nasceu nos anos 90 ou antes, provavelmente já viu alguma cena de um homem carregando uma mulher pelos cabelos em desenhos. Mas que há, hein? Por que não deixa a mulher andar? Nós temos que tratar as mulheres com muita carinho. Mas não é bem assim. A ideia que temos da pré-história é que os homens eram caçadores e as mulheres coletoras, ou que os homens saíam para caçar e a mulher ficava cuidando das crianças. Cada vez temos mais evidências de que as mulheres também caçavam, e que em muitos casos eram até mais adaptadas para a tarefa. A fisiologia e anatomia do sexo feminino, principalmente pelos altos níveis de estrogênio, dão às mulheres vantagens em resistência física, permitindo melhor uso da gordura e preservação muscular. Ou seja, elas eram boas em atividades que demandavam muito tempo, como a caça. Enquanto o sexo masculino possui uma vantagem em atividades de força,
pelos músculos mais desenvolvidos. Então, faz sentido que as mulheres saíssem para caçar, enquanto os homens protegem os filhos. E mais, não há evidência nenhuma de que as mulheres tinham status inferior aos homens. Muito dessa imagem errada da sociedade pré-histórica vem do fato de que muitos artigos escritos sobre a pré-história foram feitos por homens em uma sociedade extremamente machista, que ouviam as coisas com um viés machista ou se negavam a pensar diferente dos seus ideais. Em tribos onde o parentesco era algo incerto, apenas se sabia quem era a mãe. A herança e liderança era passada de mãe para filha. Eram sociedades chamadas de matrilineares. É teorizado que essa estrutura se manteve até o fim da era dos caçadores e coletores e o início da agricultura, onde os homens tomaram o poder para si e se deu o início da patrilinearidade e, em seguida, do patriarcado. Mas é provável que, ao longo dos milhares de anos, as sociedades pré-históricas foram mudando, de organizadas em clãs a matriarcais e, por fim, familiares, onde o casal da família teria poder igual, para daí então o patriarcado virar norma nos tempos mais atuais. É claro, existe resistência de certos pesquisadores na ideia de que o patriarcado não é a estrutura original, que não foi sempre assim. Mas há muita evidência apontando para isso. O que causou essa mudança no poder? Dita por Friedrich Engels como a grande derrota do sexo feminino. Com o advento da agricultura e criação de animais, as famílias começaram a acumular bens, e o papel de proteger a plantação e os animais caiu para o homem, que antes já protegia os filhotes e talvez até a área onde viviam. O interessante é que no início do Neolítico, a organização socioeconômica das primeiras sociedades agrícolas parecia girar ao redor das mulheres. Elas teriam domesticado plantas e desenvolvido ferramentas agrícolas, como a enxada e mós para triturar grãos. Foi cerca de 6.000 anos atrás que uma mudança na organização social apareceu. Foi uma época de explosão demográfica, graças à comida em abundância. Com o desenvolvimento da criação de gado e novas tecnologias agrícolas, aos poucos, os homens foram substituindo o papel das mulheres. Conforme acumulavam mais riquezas, em formas de campos, animais ou alimento, seu papel na sociedade começou a aumentar. E de forma a garantir que seus filhos herdem seus bens, o patriarcado foi se instaurando. Claro, isso vale para as civilizações que se originaram desses povos que desenvolveram a agricultura. Muitos povos pelo mundo todo continuam vivendo de maneira mais simples, em tribos e com estruturas sociais que se mantiveram diferentes do nosso padrão social. Muitas tribos até hoje mantêm um sistema matriarcal ou matrilinear. Mesmo se na divisão de tarefas as mulheres cuidam da comida e dos filhos, e os homens caçam e cuidam das plantações, como ainda se mantém a estrutura onde o pai é incerto e a mãe é sempre sabida, o sistema matrilinear é usado. E as mulheres possuem a mesma hierarquia de homens ou até um poder social maior. É claro que isso varia muito entre os povos originários. Existem tribos onde o líder é um homem, mas mesmo com o líder homem, é comum não haver uma diferença de poder tão grande quanto no patriarcado moderno, onde a mulher era submissa ao homem. E outra coisa muito interessante é como alguns povos enxergam o gênero em si. Em muitas tribos da América do Norte, o gênero era visto como uma definição de tarefa e não estava necessariamente ligado ao sexo biológico da pessoa. Pessoas com sexo biológico masculino, por exemplo, podiam ser vistas usando vestimentas e indumentárias femininas e fazendo tarefas femininas junto com as mulheres. E ainda existia uma terceira opção, onde a pessoa poderia fazer as tarefas de ambos os gêneros. O que a pessoa nasceu não importa para esses povos, mas sim a maneira com que elas contribuem para a tribo. Em 1990, nativos da América do Norte cunharam o termo dois espíritos, ou two spirits em inglês, para definir pessoas que não se conformam com as normas binárias de gênero da sociedade. A ideia é que a pessoa possui tanto o espírito masculino quanto o espírito feminino no mesmo corpo. Esse termo só surgiu em 90 e criado por pessoas já inseridas na sociedade. Os povos originários,
ou não viam a necessidade de nomear algo que era natural para eles, ou possuíam os seus próprios nomes em suas próprias línguas para papéis que não conformam com a binaridade de gênero. Afinal, eram muitas tribos espalhadas pelos Estados Unidos e Canadá, cada uma com sua cultura. Eles não tinham uma língua ou um termo único para todas as tribos, mas o homem branco que invadiu as suas terras criou um nome mesmo assim. Muitos estudiosos e antropólogos que estudavam essas tribos chamavam qualquer homem que fugia dos padrões da sociedade da época de Berdache, desde homossexuais, bissexuais, afeminados ou cumprindo papéis femininos na tribo. Todos usavam esse mesmo termo. Berdache é considerado um termo pejorativo. Tem sua origem no francês e significa homossexual passivo ou garoto prostituto. É um termo que era usado por colonizadores, que tinham como norma que gênero, sexo biológico e sexualidade é algo binário e inseparável, e usavam para definir comportamentos de povos em que a construção social de gênero era simplesmente diferente, e por isso criaram um termo novo, aceito socialmente, para descrever essas pessoas que não se encaixam no padrão binário de gênero e são dessas culturas nativas. Um exemplo brasileiro desse choque cultural é o assassinato do indígena Tupinambá, que ficou conhecido como Tibira do Maranhão. Ele era homossexual e foi acusado do pecado de sodomia pelos missionários franceses. Empurraram a sua ideologia religiosa para os indígenas e assassinaram uma pessoa simplesmente por ser quem ela é. O que era um pecado para os missionários era normal para os tupinambás, que não só aceitavam diferentes sexualidades, como diferentes expressões de gênero. Esse é o primeiro caso de assassinato por homofobia registrado no Brasil. Registrado, pelo menos. Você consegue ver? Esse choque cultural é um dos maiores exemplos que o que vemos como gênero não é nada mais do que uma construção social. Ao longo dos anos, muitos comportamentos, ditos como masculinos e másculos, passaram a ser comportamentos femininos. A cavalaria persa usava salto para cavalgar, garantindo que os pés ficassem nos estribos e permitindo que atirassem flechas de maneiras mais eficazes. Os europeus acharam um arraso o sapato deles e um sinal de virilidade. Então, virou moda na alta classe europeia. No século XVII, as mulheres começaram a usar o salto imitando os homens, até que do nada, 100 anos depois, em 1740, passaram a ser vistos como ridículos em homens e saíram de moda. Mas as mulheres continuaram usando. O vestido, hoje visto como uma vestimenta feminina, em muitas épocas foram também vestidos por homens. Alguns a gente não chama de vestido, como túnicas e togas, mas se formos sinceros, não são só tipos de vestido, olha isso. Inclusive, os gregos achavam calças ridículas, escreviam como sacos para as pernas e até achavam afeminadas. Isso porque o povo cita usava calças e as mulheres também usavam. Então os gregos, que só usavam túnicas e similares, além de achar estranho, achavam feminino, pois viam mulheres usando. Você entende? Existia um tempo em que homens usando vestidos olhavam para homens usando calças e diziam: "Ih, lá ele, coisa de mulher isso aí, hein? Ah, e tem ainda o kilt, que é uma saia usada por homens, mas por algum motivo, alguns homens acham ela máscula, enquanto que qualquer outra saia é feminina." Por quanto tempo usar brinco e ter cabelo comprido foi dito como feminino? E homens que tinham brinco ou cabelo comprido eram chamados de gay. Hoje já está normalizado. Eu poderia passar horas aqui dando exemplos de coisas que vemos como masculina ou feminina, que eram vistas diferentes em momentos da história ou em povos diferentes. Mas tem um exemplo que eu acho muito importante: azul e rosa. O rosa foi usado no século XVIII como um símbolo de riqueza e poder pela alta classe europeia, e era usado por ambos os gêneros. Até o começo do século XX, não existiam cores que simbolizassem o masculino ou feminino. Não havia consenso. O azul e o rosa era usado em conjunto como cores de bebês em tons pastéis. E por um tempo algumas pessoas, fabricantes e lojas, até defendiam que o rosa era uma cor para meninos.
Então, em 1953, Mamie Eisenhower foi à festa de posse de seu marido, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, com um vestido rosa. Em vários eventos seguintes, usou rosa. As mulheres jovens e trabalhadoras, que comumente usavam azul e preto para trabalhar em fábricas, gostaram do contraste da cor e a cor começou a ficar mais popular entre as mulheres. Mas ainda assim, era popular a roupa unissex e cores neutras para crianças. Foi apenas em 1980, com a popularização do teste pré-natal, que o rosa virou algo feminino mesmo. Agora, com os pais sabendo o sexo biológico do filho antes dele nascer, surgiu uma vontade de já comprar roupas e decoração antes do nascimento, e viraram um alvo fácil para as convenções do mercado. Então simplesmente foi aceito socialmente por causa do mercado, que dizia que rosa era para menina e azul para menino. Ou seja, foi uma construção social. A sociedade que definiu. Todos os comportamentos que hoje vemos como masculino ou feminino só são ditos como masculino ou feminino, pois é o que a sociedade que estamos inseridos diz que são. Sem sociedade, não há essa distinção. Um humano criado em isolamento total não vai ter noção do que é masculino e feminino. Isso que é a desconstrução de gênero. É entender que o gênero foi construído pela sociedade. O que você vai fazer com essa realização vai de você. Você pode ignorar tudo que eu falei aqui, comentar me xingando e dizendo que vestido é coisa de mulher sim. Você pode começar a fazer coisas, ou vestir roupas, que não são ditas comuns para seu gênero, pois afinal é só uma construção social mesmo. Você não vai ser menos homem por usar vestido, ou por fazer as unhas, ou usar maquiagem. Inclusive, na Coreia do Sul, pela influência do K-pop, não só é socialmente aceito, como é recomendado que homens usem maquiagem. E você não vai ser menos mulher por cortar o cabelo curto, usar roupa larga ou ficar bombada. Ou talvez você pode entender que como o gênero é só uma construção social, o sexo biológico não precisa definir o que você se identifica. Devemos parar de limitar o que as crianças podem ou não fazer e estimular elas a brincarem com o que quiserem. Te garanto que não existe brincadeira nenhuma e atividade nenhuma que vai mudar a sexualidade ou identidade de gênero de uma criança. Pelo contrário, seu filho brincar de cozinha ou cuidar de boneca é uma forma dele aprender autocuidado e parentalidade saudável. No final das contas, você pode fazer o que quiser e ser o que quiser. Não precisa deixar essa visão limitada e binária da sociedade te impedir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se quiser ajudar o canal a crescer e criar cada vez mais conteúdos, deixa o like aí, compartilhe e comente para aumentar o engajamento. Ajuda demais mesmo. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Mas, se ainda restou alguma dúvida ou tem algum contra-argumento, deixe um comentário para conversarmos sobre o assunto.